Graça e paz, queridos, em nome do Senhor Jesus. Muito bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, buscando a Ele em oração, como também buscando ouvir a sua palavra. Abra sua Bíblia no texto de Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso de número 10. Eu vou ler e depois os irmãos repetem comigo o mesmo versículo. O texto diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos repetir? Não temas. Te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Teu nome, ó Deus, pois só o Senhor é digno de honra, glória e louvor pelo século dos séculos. Te louvamos pelo que és e também pelo que fazes a nosso favor, mesmo que não mereçamos, devido ao nosso pecado. Mas pelos méritos de Cristo Jesus somos alcançados por tamanha graça e misericórdia e tantos cuidados, que só podemos nos quedar diante do Senhor em gratidão e louvar ao Teu nome por tudo que tens feito. Te pedimos que nos abençoe também no estudo da Tua palavra, e seja para a glória do Teu nome, como também para a nossa edificação. Quanto a mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, e apesar de minhas falhas, usa-me com este objetivo, a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é natural que quando atentamos para os telejornais ou paramos para observar o nosso dia a dia, entendemos naturalmente que nós vivemos um quadro comum de incerteza e insegurança. Essas são palavras e sentimentos muito presentes em nosso dia a dia. É guerra em alguns lugares, fome em outros lugares, crises as mais variadas, financeiras, crises pessoais, crises familiares, a crise do trabalho e uma série de outras situações que nos trazem estas duas palavras ao foco: incerteza e insegurança. Quando olhamos para o texto que está diante de nós, também vemos uma situação semelhante. O texto que está aqui, queridos, do capítulo 41, ele está situado dentro de uma segunda grande seção do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 até o 55, que é uma seção conhecida como Livro da Consolação. Se é o livro da consolação, há um motivo para essa consolação. É um bloco de texto, queridos, que foi escrito provavelmente durante o exílio babilônico. Exílio este que o povo de Judá passou, onde estava cativo, estava desanimado, estava longe de sua terra, e assim duvidava do poder de Deus e da fidelidade do Senhor. Eles também viviam um contexto dominante de insegurança e incerteza. E não cabe comparar com a nossa situação, mas possivelmente incomparavelmente maior do que a nossa. Eles não estavam em suas terras, eles não tinham a sua morada, eles não tinham o seu domínio pessoal, político, estavam sob o cuidado de outras nações e passavam grandes dificuldades. Logo, queridos, Isaías 41 é a continuação da mensagem de conforto que começa já no capítulo 40. Nesse capítulo 40, Deus se apresenta como o soberano sobre as nações e como o protetor e libertador do seu povo, logo tirando toda incerteza e insegurança. Tanto é que nesses capítulos há dois grandes temas, e esses temas principais. O primeiro, Deus como Senhor da história e das nações, e também Deus como Redentor e protetor de Israel. E antes que você diga que eu vim pregar a favor de Israel nesta guerra que acontece,
ou que você entenda que o texto é específico para Israel, veja o que dizem os versos de 8 a 9, antes do verso de número 10 que lemos. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei, é principal, aí o verso de número 9, das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E por mais que estejam presentes o nome da nação de Israel, a citação da pessoa de Jacó, o versículo 9 vai mostrar que este povo que ele chama de Israel é aquele que Palmer Robertson chama de o Israel de Deus. Ou seja, todos aqueles que, eleitos pela graça e misericórdia do Senhor, estão nos 4 cantos da terra e foram chamados para servir ao Senhor. Logo, inicialmente, imediatamente, a palavra é para o povo de Israel, descendentes de Jacó, filhos de Abraão. Mas, em segundo plano, o texto alcança a mim e a você e a todos aqueles que, confiados na promessa do Messias e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, a todos esses que fizeram isto também é dado a eles o texto que lemos nesta noite. Logo, queridos, é baseado nesse texto que vamos pensar no tema os cuidados de Deus com seu povo. Os cuidados de Deus com seu povo. Por mais que o povo imaginasse que Deus estava afastado e que ele não cuidava mais, não dava mais a atenção devido a uma falta de independência política ou de uma nação forte e poderosa, como nos tempos de Davi ou de Salomão, Deus continua cuidando do seu povo. E por mais que você pense que a sua situação é complicada demais a ponto de que Deus tenha esquecido de você, ou que a nossa nação passa uma situação de caos tão grande que Deus não se lembra mais do Brasil, Deus continua cuidando do seu povo, amém? Sendo assim, queridos, nós vamos ver basicamente 3 questões aqui no texto que mostram esse cuidado de Deus para conosco. Primeiro, o versículo 10 vai dizer, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. A segurança do crente, queridos, não está em circunstâncias favoráveis, mas na presença constante de Deus. Não temas, que é uma expressão que aparece muitíssimas vezes na palavra do Senhor, é um imperativo sustentado por uma razão. E qual é a razão? Porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. O mandamento não temas, queridos, repousa na presença do próprio Deus. Ele não envia apenas conforto, mas Ele mesmo vem trazer-nos o conforto. E esta presença de Deus, queridos, é necessário dizer, não está limitada à nossa condição sensorial a respeito de Deus. Esta presença de Deus não está no toque das nossas mãos, ou no cheiro de Deus, se é que isso existe, ou no ver a Deus, como muitos esperam para dizer que sim, Deus existe. Deus não se limita às nossas condições humanas para que Ele esteja presente, porque Ele sempre está presente, cuidando do seu povo. Lembre-se de como Davi, inspirado pelo próprio Senhor, vai escrever dessa maravilhosa presença de Deus no Salmo 23 e vai chegar no versículo 4, na parte A, para dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco.
por mais que os nossos sentimentos sejam contrários, por mais que o caos ao nosso redor esteja presente, por mais que a insegurança seja o sentimento principal no nosso coração, por mais que não sintamos Deus com o toque das nossas mãos, por mais que não sintamos de alguma outra forma a presença de Deus, Ele continua conosco e Ele nos guarda e nos protege e nos ama como povo seu, como filhos. Como a galinha protege os seus filhotes debaixo de suas asas. Ele está presente. Nada como olhar para Deus se revelando em Cristo Jesus e sendo chamado na palavra do Senhor de Emanuel. Deus conosco. E ainda assim, quando foi assunto aos céus, dizer para nós mesmos, e está registrado na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até que passe o caos, até que pare a tempestade, até que tudo fique bem, até a consumação dos séculos. Deus sempre está conosco, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que segurança tenho em Jesus, diz o cântico do hino. Que segurança, porque eu sei que Ele está presente. João Calvino, quando comenta esse texto aqui de Isaías, ele diz assim: quando o Senhor promete estar conosco, Ele nos assegura que sua mão invisível nos guia e nos sustenta, mesmo que os perigos estejam ao nosso redor. Ele sempre está conosco. Ele sempre está conosco. Por mais que a escuridão tome conta do ambiente em que estamos, por mais que passemos por momentos de fome, de insegurança e de medo, Deus está caminhando com o seu povo. Deus está conosco e Ele não vai nos deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto, queridos, também vai nos mostrar que, além de Ele estar conosco, Deus, Ele é o nosso Deus, quando diz: eu sou o teu Deus. O versículo continua dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Depois ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A expressão é crescente para dizer não temas, e logo depois não te assombres. É como alguém que está passando por um momento de temor e algo mais chama a sua atenção para que aquela situação passe de temor para assombro, um desespero ainda maior dentro do medo. O Senhor Deus nos diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Agora, o que era presença é sinônimo de aliança. A declaração, queridos, que é feita para nós aqui é pessoal e relacional. Deus não apenas está conosco, mas se declara como nosso Deus em aliança e fidelidade. Não é apenas qualquer presença, é a presença do Deus que fez aliança com seu povo. Ele se declara nosso Deus em fidelidade e amor. E como se não fosse suficiente Deus estar presente, Ele diz: eu estou presente e eu sou teu Deus. Eu estou presente e sou eu quem rege a tua vida. Eu estou presente e sou eu quem define todas as coisas que te sobrevêm. Eu estou presente e sou eu quem faz o sol nascer e quem faz ele se pôr ao final do dia. Eu estou presente e na pessoa de Cristo sou eu quem anda sobre o mar e controla todas as coisas. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Nós não servimos a deuses humanos, nós não servimos a imagens mortas, nós não servimos a questões nossas próprias que nós mesmos criamos e chamamos de meu Deus, de meu Senhor, mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, o Santo, 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 o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 48, queridos, verso 14. Salmo 48, verso 14, vai concluir com as seguintes palavras:
48, 14. Eu vou ler do verso 13 para que a gente compreenda bem o texto. Percorrerei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras. Versículo 14. Que este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre. Ele será nosso guia até a morte. O nosso Deus para todos sempre. Imagine se Deus tivesse a sua presença ou a sua atuação como nosso Deus, baseada nas nossas circunstâncias sentimentais. Que a gente fica perto da pessoa que a gente gosta enquanto está tudo em paz, né? Na primeira contrariedade, essa já não é uma boa companhia. Imagine Deus nos deixando, enquanto eu e você crucificávamos o seu filho. Enquanto homens como nós gritavam, solta Barrabás, crucifica Jesus. Imagina se Deus nos deixasse em situações que, para nós, seriam situações justas para o abandono. Mas Deus nos ama e está conosco e é o nosso Deus, apesar de quem somos, eu e você. Deus continua a nos amar. Deus continua a ser o nosso Deus, com todos os benefícios que só Ele tem a trazer para nós, com todo o cuidado, amor e atenção que Ele tem para conosco. Matthew Henry comenta esse texto também e diz: é motivo suficiente para que o povo de Deus não tema que Deus é o seu Deus. Isso implica relação de aliança, como já foi citado, proteção, provisão e amor eterno. Implica em relação de aliança. E lembrem-se, queridos, na aliança que Deus faz conosco, quem quebra essa aliança somos nós. Lembre-se do Éden. Deus faz uma aliança com o homem e diz: olha, todo o jardim é teu, coma do que você quiser neste jardim. Cultive o jardim, cuide dele. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto é seu. Uma única ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que o ser humano vai e faz? Ele quebra o que nós chamamos na teologia de pacto das obras. Para que, de forma maravilhosa, ele mostre quem é o Deus que faz o pacto. E cria um novo pacto chamado pacto da graça. Um pacto que nos coloca tão somente como beneficiários de um pacto entre ele e seu filho Jesus. Seu filho Jesus morre e vai à cruz para que a sua morte possa pagar pelo pecado de toda a humanidade. Eu e você fomos justificados no sangue de Cristo derramado na cruz. Esse nosso Deus é quem faz o pacto da graça para que eu e você sejamos salvos, porque nós não temos condições de cumprir nossa parte do pacto, mas Deus não. Deus, Ele continua sendo o nosso Deus, fiel à sua palavra, Ele não volta atrás. O que Ele promete na sua palavra, Ele cumpre e Ele cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto que nos mostra que Deus está presente, que nos mostra que Deus é o nosso Deus. Também temos uma última colocação, que é o Deus que nos sustenta. Veja o que o restante do versículo vai nos dizer. Vamos ler todos juntos? Eu te fortaleço. Vamos lá? Eu te fortaleço e te ajudo. Obrigado. Se vocês não leem, eu não consigo beber água. Eu te sustento, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui, queridos, nós temos 3 verbos que mostram uma ação contínua de Deus ao longo do tempo: fortalecer, ajudar e sustentar. Fortalecer é uma ação de preparação para o que virá. Ninguém se fortalece depois que o acontecimento já se deu. A gente se fortalece antes, a gente se prepara para a batalha se fortalecendo.
se qualificando, se colocando em condições da batalha. E o texto diz que quem faz isso em nós é Deus. Ele nos fortalece. Mas enquanto vivemos, há uma segunda ação. Ele nos ajuda. Deus não nos prepara para a batalha e diz, vai, te vira. Agora é contigo. Eu vou ficar aqui na arquibancada, olhando para ver no que é que vai dar. Não, Ele está na luta conosco. Deus, Ele não nos tira das situações, mas Ele nos ajuda, estando conosco no momento da situação. Nos fortalece, ação anterior, nos ajuda, ação presente, mas o texto também diz que Ele nos sustenta. Daí em diante, Ele continua conosco. Ele nos sustenta. Deus tem planos e tem propósitos para a vida do seu povo, queridos. E esses planos e propósitos Ele levará adiante até o fim. Há promessas claras na Bíblia da volta do Senhor Jesus para resgatar a sua igreja. E isso acontecerá porque é Deus quem promete e Ele o fará. O Deus que cuida de nós, Ele está cuidando de todas as coisas, em todos os tempos, de todas as formas que lhe compete e que, de acordo com a sua vontade, são boas para o nosso viver. Independente da luta que a gente esteja passando, queridos, nós precisamos pensar nisso. O Deus que está conosco, o Deus que nos guarda, que é o nosso Deus, Ele também é o Deus que nos sustenta. A colocação da destra fiel aqui no texto, literalmente, a mão direita da minha justiça, é o símbolo final deste versículo para mostrar que Deus é justo e fiel em tudo aquilo que Ele promete. Não é uma criança interessada em doces que está fazendo promessas. Não é um ser humano adulto pensando no seu próprio benefício. Não é uma instituição querendo crescer financeira ou socialmente. É o Deus criador de todas as coisas, Senhor sobre tudo, que diz, eu que prometo, eu que estou presente, eu que sou o seu Deus, eu garanto, porque eu sou fiel. E eu farei. Sabe, queridos, essas palavras nos fazem ir diretamente para o Salmo 121, verso 5. Salmo 121, verso 5, vai dizer justamente isto: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. É o Senhor quem te guarda. Independente de quem esteja no poder, independente do risco de vida que você passe, independente do quanto você tem de alimento no seu armário ou de algarismos na sua conta bancária, independente do medo que você sinta, independente do receio que você tenha, o Senhor Deus diz, e vou repetir o que diz o Salmo 121, verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua esquerda. Lendo uma devocional de Charles Spurgeon, há um certo tempo, a devocional Manhã e Noite, lá no dia 5 de março, ele vai dizer, o Senhor não apenas promete nos sustentar, mas o faz com a sua própria mão. O braço de Deus nunca se cansa. Os seus recursos nunca se esgotam. Será que nós estamos entendendo quem é o Deus que cuida de nós? Quem é o Deus que está cuidando de todas as coisas? Quem é o Deus que está, que é e que sustenta? O louvor já pode vir aqui para frente. Eu quero concluir, queridos, esta mensagem desta noite, lembrando que Isaías 41, verso 10, é uma âncora firme para a alma aflita.
âncora firme para a alma aflita. Em tempos de medo, em tempos de incerteza, de fraqueza, Deus se apresenta como presente, pessoal e poderoso. O crente, queridos, pode descansar, não porque tudo vai bem, mas porque Deus está ali, com sua destra fiel. Não estamos sozinhos, Deus está conosco. Não somos órfãos, Ele é o nosso Deus. Não estamos desamparados, Ele nos fortalece, ajuda e sustenta. Lucas 12, 32 vai dizer: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. De forma prática, aplicamos. Confie na presença de Deus em meio às tempestades. Confie na presença de Deus. Descanse na fidelidade da aliança que Deus fez conosco em Cristo. E, por fim, dependa do sustento de Deus diariamente, em oração e fé. Vamos orar? Feche teus olhos. Se você tem passado por temores e inseguranças, coloque este texto no seu coração de forma muito firme. Deus está conosco, Ele é o nosso Deus e Ele nos sustenta. Independente do medo que você está passando ou daquilo que te traz insegurança, não receio em dizer: Deus é maior do que tudo isso e pode todas as coisas. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu conheces o coração do Teu povo. Tu conheces os medos, os receios, os temores, as inseguranças, tudo aquilo que nos faz vacilar. E Tu sabes que, como pecadores, nós vacilamos. Mas, ó Deus, coloca bem viva no nosso coração a Tua palavra, nos dizendo para não temer porque o Senhor é conosco, não dizendo para não assombrarmos porque o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece, e que é a Tua destra fiel que está dia após dia nos sustentando no nosso viver. Abençoa, Deus, a cada um que está aqui e que coloca diante do Senhor os seus medos, os seus temores, sabendo que estão colocando no melhor dos lugares, na mão do Deus Todo-Poderoso. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.